Era uma vez um velho viúvo que tinha 3 filhos muito bonitos e fortes. Cada vez que um deles nascia, o pai plantava uma árvore. Os 3 se fizeram homens, e cada um deles tinha um cavalo, um cachorro, uma espada e um pé de pau. O mais velho, chamado Pedro, chegou para o pai dele e falou: "Pai, está na hora de eu ganhar o mundo." O pai chegou para ele e falou assim: "Você quer a minha bênção com pouco dinheiro ou você quer a minha maldição com muito dinheiro?" Pedro logo respondeu: "Eu quero muito dinheiro." Bênção é luxo. O pai deu a ele então muito dinheiro e mandou selar o cavalo, afiar a espada e soltar o cachorro. Depois de andar muito, Pedro encontrou-se com uma vela batendo no pilão, pilando café, e ali ele pediu hospedagem para ela. A velha então falou bem assim: "Sim, eu deixo você ficar, mas você pode amarrar o teu cavalo e o teu cachorro e a tua espada naquele fio de linha que está ali? Tenho muito medo desses bichos, dessas coisas." Pedro não viu problema nenhum, então ele desceu do cavalo, foi lá, amarrou naquele fio de linha e a velha logo tirou mais um fio de cabelo dela e foi lá, passou por volta do cachorro e depois passou por volta da espada. E falou assim: "Entra, meu netinho." A velha então serviu um jantar muito saboroso. Depois do jantar, levou ele lá para a sacada dela e falou bem assim: "Que tal a gente jogar uma queda de braço, para a gente se distrair um pouquinho?" Ele achou aquilo muito engraçado. Mas assim que o Pedro deu a mão para a velha, ele sentiu a força, que ela tinha a força de uns 10 homens. Ele tentou por todos os lados vencer ela na queda de braço e nada, ela viu que ele estava mesmo definhando. Aí ele gritou bem assim: "Me acode, acode, meu cavalão!" E a velha respondeu: "Engrossa, engrossa, meu cabelão!" O cavalo então dava coice para todos os lados e aquele cabelo, fio de cabelo que estava ali se transformou numa forte corrente e o cavalo não conseguia soltar. Pedro então gritou: "Me acode, acode, meu cachorrão!" E a velha gritou: "Engrossa, engrossa, meu cabelão!" E o cachorro, se batendo por todos os lados, não conseguia se livrar porque aquela corda ficou uma corda muito forte. Pedro então gritou assim: "Me acode, acode, meu espadão!" E a velha gritou: "Engrossa, engrossa, meu cabelão!" E a espada então não conseguiu sair da bainha, porque o cabelo da velha fez um emaranhado que não conseguia deixar nada sair dali. A velha venceu então e derrubou o homem e levou ele lá para um alçapão onde tinha outros cavalheiros que ela tinha vencido na força. No dia seguinte, José, o segundo filho, olhou para a árvore de Pedro e falou assim: "Pai, a árvore do Pedro está um pouco murcha. Eu acho que aconteceu alguma coisa, ou ele está preso ou está doente. Vamos atrás dele?" José então falou assim: "Eu vou correr o mundo inteiro, mas eu vou encontrar o meu irmão." O pai então voltou-se a ele e falou assim: "Você quer a minha bênção com pouco dinheiro ou você quer a minha maldição e muito dinheiro?" O José ainda ali, arrumando o cavalo, ele falou assim: "Pai, eu quero dinheiro, a bênção vem depois." O pai dele deu a ele então muito dinheiro, aí ele arriou o cavalo, pegou o cachorro, colocou a sua bainha e saiu pelo mundo. Dias depois, procurando o irmão dele, ele ouviu um bater de pilão e uma velha cantando. Quando ele viu a velha, ele pediu para dormir ali aquela noite. E a mesma coisa que a velha pediu para o irmão dele, pediu para ele também. Você pode amarrar o seu cavalo ali com aquele fio de cabelo e amarrar o seu cachorro também e amarrar a sua espada? Eu tenho medo desses objetos, desses animais. E assim ele fez, não vendo mal nenhum. A velha então serviu um delicioso jantar e depois levou ele para a varanda e falou assim: "Que tal a gente jogar uma queda de braço?" O José era forte como um touro e ele até riu quando ela fez essa proposta. José, como era muito grande, ele pegou a velha como quem pega uma boneca, mas logo ela se desvencilhou e juntou ele com aquela força dela de 10 homens e a briga foi feia. José então pedindo socorro para o seu cavalo, para o cachorro e para a espada, mas de nada adiantava, porque o cabelo da velha se transformava em puro aço, em puro ferro, e não conseguia soltar nenhum deles. A velha então pegou o José e jogou lá no subterrâneo, junto com seu irmão e com todos os outros cavalheiros. Na manhã seguinte, João viu a árvore de José toda murcha, toda triste, e ele falou assim: "Pai, aconteceu alguma coisa com o nosso irmão José. Ele deve estar correndo perigo de morte. Eu vou atrás dele." Então o pai dele fez a mesma pergunta que fez para os outros 2. "Você quer a minha bênção com pouco dinheiro ou a minha maldição e muito dinheiro?" "Quero a sua bênção, meu pai, sem dinheiro nenhum, porque não existe nada mais valioso do que a bênção de um pai neste mundo."
Mas o pai, sabendo que numa viagem o dinheiro é importante, deu o dobro de dinheiro para o João e amarrou o cavalo, pegou a espada, pegou o cachorro e pôs-se viagem. João andou muito e lá pelo finalzinho da tarde encontrou a velha socando o seu pilão. Ele correu ao encontro da velha e pediu um socorro, pediu uma comida, água e uma noite de bom sono. A velha então fez a mesma proposta que tinha feito aos 2 irmãos dele. Você pode amarrar o seu cavalo, o seu cachorro e a sua espada com um fio de cabelo ali, por favor? João achou a proposta um pouco estranha. Como que um fio de cabelo vai segurar um cavalo forte desse, um cachorro e uma espada? Ele fingiu que aceitou a proposta, desceu, fez que amarrou, mas não amarrou. A velha levou-o lá para dentro da sua casa, deu aquele delicioso jantar, depois levou-o para a varanda e fez a proposta de fazer uma queda de braço com ele. João, olhando para a velha, achou aquilo muito estranho, mas ele pensou, vou aceitar a proposta. Quando eles se pegaram a mão do outro, ele percebeu que a velha tinha a força de um leão, que era muito forte. João, vendo que ia ser vencido pela velha, então ele gritou, me acuda, meu cavalão! E ela falou, engrossa, meu cabelão! O cabelo da velha, se transformando então em corrente, logo caiu no chão porque ele não estava preso no pescoço do cavalo. Nisso, o cavalo já partiu para cima da velha e o cachorro também, e a espada e aos coices, dentada e furada. Nisso, a velha então caiu e morreu. Nesse instante, passou um vento pela casa e soltou todos os prisioneiros que ali estavam no porão da casa da velha. João, entrando pelos quartos, viu que os quartos estavam cheios de ouro que ela tinha pego de todos os cavalheiros que ali estavam e que doaram na mesma hora para João em recompensa por ter salvo a vida deles. Saindo dali, então, eles olhando o corpo da velha ali morto, pensaram assim, o que vamos fazer com isso? Um falou, vamos enterrar. O outro deu ideia, não, vamos queimar. Colocaram então a velha no fogo. De repente começou a estremecer, começou a dar uns clarões e o corpo da velha explodiu e de dentro do fígado da velha saíram 3 ovos. Os ovos eram grandes e brancos, pareciam ovos de ema. Eles já estavam bem satisfeitos, tinham jantado, mas pensavam, mas olha, comer esses ovos de ema vai ser muito bom. João foi lá então e quebrou o primeiro ovo e, pela sua surpresa, saiu de dentro do ovo uma lindíssima moça, uma princesa, que falou bem assim, dê-me água, por favor, tem 100 anos que eu estou presa aqui. Nos outros 2 ovos também as minhas irmãs estão presas por uma feitiçaria da bruxa. Voltaram então todos para casa e os 3 irmãos casaram com as 3 princesas e viveram felizes para sempre. Câmara Cascudo.